Hare Krishna, Srila Prabhupada aqui, Jai. Bom dia a todos, bem-vindos. Vamos iniciar a leitura do Śrīmad Bhagavata, terceiro canto, aqui pela página ISKCON Rio do Facebook. Queria agradecer o convite ao Prabhu Paravyoma. É sempre um grande prazer ler o Bhagavata, né? Ler as palavras nectárias de Prabhupada. Para quem não me conhece, meu nome é Krishna Mai Devidasi, sou discípula de Chandramukha Swami. Então a gente vai cantar um pouquinho antes de iniciar a leitura e os comentários, ok? Ai. Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada. Jai Prabhu Paravyoma Hare Krishna, tudo bem? Reverências. Já agradeci aqui o convite antes de cantar, muito obrigada. Bom, então vamos iniciar a leitura. Antes da gente fazer uma leitura de 14 versos descritivos, né? Então, antes da gente fazer a leitura desses versos, vamos comentar um pouquinho sobre o contexto, né? Pode ser que tenha alguém assistindo que não está acompanhando a leitura dos versos. Então, eu gostaria de fazer um pouquinho de contextualização, né, desse capítulo e desses versos que a gente vai ler hoje, tá? Bom dia, Sérgio Azevedo, Hare Krishna. Bom, então, esse capítulo chamado A Lamentação de Devahuti, né, capítulo 23, ele é um capítulo em que ele vai mostrar, na verdade, essa relação de casados entre Devahuti, né, que era uma princesa, filha de Swayambhuva Manu, Shatarupa, e o asceta, o yogi Kardama Muni, né? E esse capítulo ele já começa mostrando assim a humildade, o amor e a devoção de Devahuti, assim para com Kardama Muni, né? Depois que eles se casam com seu esposo. Então é descrito, na verdade, logo no início do capítulo, né? De que logo que eles casam,
Devahuti, assim, ela é muito devotada, muito amorosa e muito humilde também, porque imagina, ela era uma princesa, né, do imperador do mundo, filha do imperador do mundo, então ela tinha toda a opulência, né, vivia em palácios e tinha toda a opulência de joias, comida e etc. E quando ela se casa, ela escolhe se casar com Kardama Muni, porque ela se atrai muito por Kardama Muni, mas ele é um asceta, ele é um renunciado, um yogi. Ele vive numa cabana no meio lá da floresta, praticando meditação, austeridade, etc. Então ela abre mão assim mesmo da sua vida opulenta de princesa para viver com ele naqueles moldes, né? Então ela, dia após dia, é descrito no início desse capítulo que ela dia após dia serve Kardama Muni com muito amor e devoção e com muita humildade, né? Porque ela segue ali aquele estilo de vida, né? Muito renunciado, com pouca prasada, com pouco conforto, né? E ela vai fazendo isso, é dito também que ela vai fazendo isso negligenciando, inclusive, o seu próprio corpo, sua própria saúde em benefício do seu esposo. Como o que ele fazia, né, era visto por ela como algo muito grandioso, as meditações, o sadhana ali, consciente de Krishna, de Kardama Muni, ela o serve porque ela vê, a Devahuti tem olhos para ver, né, espirituais, ela vê que o que Kardama Muni está fazendo é muito grandioso. Todas as austeridades, meditações, o sadhana dele que ele está fazendo é algo muito glorioso. Então, ela faz tudo em benefício do seu esposo, né? Ela o serve assim, dia após dia, negligenciando o seu próprio corpo, né? Bom dia, Sundarangi, Hare Krishna, reverências a todos aí. Então, num certo dia, depois de muito tempo ela fazendo isso, Kardama Muni, quando percebe assim que ela está extremamente magra e fraca devido àquele estilo de vida, ele se enche de compaixão e admiração por Devahuti, né? A mesma admiração que ela tinha por ele estar praticando aquele sadhana glorioso, aquela meditação gloriosa, consciente de Krishna, quando ele vê que ela está o servindo, negligenciando o próprio corpo e a própria saúde, ele se enche de admiração por ela, né? Ele olha para ela naquele estado e fala, caramba, né? Olha só o que ela está fazendo, que humildade, que amor, quanto amor tem ali, né? E devoção também. Então ele se enche de compaixão por ela. E olha só que interessante, ele diz para Devahuti que todos os resultados das austeridades que ele fez, né, todas as bênçãos que ele vai obter do Senhor a partir de tudo que ele fez, ele vai entregar tudo a ela. Ele vai oferecer tudo a ela devido à sua humildade, ao seu amor e à sua devoção a serviço dele. Então olha só que coisa, né? Mesmo aqui no contexto, para a gente chegar nos versos de hoje, já dá para fazer assim algum comentário que vai se conectar com esses versos de hoje, né? Que é a importância do serviço mútuo no casamento, né? Então, veja, ela abre mão da sua opulência, da sua riqueza, da sua beleza, mesmo da sua saúde, em prol do esposo, né? A serviço dele. E ele, com grande admiração, devido a esse serviço que ela pratica, também oferece todos os resultados, toda a púnia dele, todo o poder místico que ele adquire devido a essas austeridades e a essa prática yógica dele. Ele oferece tudo, é dito aqui, eu vou até ler porque são muito bonitos os versos 7 e 8. Ele oferece tudo a Devahuti. Então, a gente percebe que existe aí um serviço mútuo, né, dela para com ele, dele para com ela,
né? Isso é um exemplo que a gente, né, as pessoas que são casadas, os devotos que são casados, é um exemplo, né? Ter essas histórias são exemplos, são passos a serem seguidos. Então, é um exemplo para nós em termos de serviço mútuo, né? Prabhupada diz isso, que um bom casamento não é, assim, dá errado quando há competição, né? Um quer ser mais que o outro, um quer ser servido mais que o outro, um é egoísta mais que o outro. Agora, Prabhupada nos explica que o casamento, ele deve ter esse serviço mútuo. Um deve servir ao outro, né? Não servir a si mesmo. Então, o maior desejo de um deve ser servir o outro. Mas também o maior desejo do outro deve ser servir esse um, né? Ou seja, a esposa, o esposo, a esposa, a esposa, não importa. Então, é muito interessante esse ponto, né? Deixa eu dar um bom dia aqui ao Otávio e ao Sanatana Dharma. Reverências, Hare Krishna. Bom, então eu fiquei de só ler aqui, que é muito bonito, os versos 7 e 8, em que Kardama Muni diz: obtive as bênçãos do Senhor ao desempenhar minha própria vida religiosa de austeridade, meditação e consciência de Krishna. Embora ainda não tenhas experimentado essas conquistas, que são livres do medo e lamentação, hei de oferecê-las todas a ti, porque estás ocupado em meu serviço. Agora contemplas, estou te dando visão transcendental para que vejas quão maravilhosas elas são. E ele continua: qual o valor de outros gozos além da graça do Senhor? Todas as conquistas materiais estão sujeitas a ser aniquiladas por um simples movimento das sobrancelhas do Senhor Vishnu, a suprema personalidade de Deus. Devido a teus princípios de devoção a teu esposo, alcançaste e podes desfrutar de dádivas transcendentais que só muito raramente podem ser obtidas por pessoas orgulhosas de sua aristocracia e posses materiais. Então, olha só, né? Que coisa bonita, interessante. E se a gente traz para os nossos dias atuais, né? Quem ou que mulher, ou quem, né, no geral, não necessariamente só as mulheres, mas aqui no exemplo é uma mulher. Então, que mulher abriria mão, né, dos seus desejos, da sua beleza, da sua riqueza e mesmo da sua saúde em prol do marido, né? Quem faria isso em prol do seu companheiro ou da sua companheira? E por outro lado, que homem abriria a mão, ou quem, de forma geral, né, independente do gênero, mas aqui no caso foi Kardama Muni, então que homem abriria a mão, né, dos resultados de seus próprios sacrifícios em prol da esposa, né? Não quisesse assim os resultados para si mesmo, né? Imagina, milhares de anos que Kardama Muni fez austeridades e agora ele vai oferecer toda essa púnia que ele vai receber, todas essas bênçãos que ele vai receber do Senhor para Devahuti, né? Que o serviu com tanto amor e devoção e muita humildade, né? Então, realmente são exemplos que devem ser seguidos, não imitados, né? Porque a gente não está em Satya Yuga, mas devem ser seguidos, devem ser referência para a gente, né? Então, chega a nós como esse serviço mútuo que, né, um casal deve prestar um ao outro, e é o que vai fazer dar certo, né? Bom, então, continuando a contextualização, aí Devahuti, quando ele fala isso, então ela faz um pedido. Então, Devahuti, ela vai falar: olha, Kardama Muni, eu gostaria de um filho. Gostaria que você me desse um filho e que fizesse os arranjos necessários para que isso fosse possível, como uma casa, né, assim, melhorar as condições do meu corpo, né? Ela sabia que ele tinha poder yógico, né, místico, então ela pede isso. E Kardama Muni, então, ele vai manifestar, o que é uma descrição muito mística, né? A Sundarang leu ontem, ele vai manifestar um palácio voador muito opulento, né? E também vai manifestar 1000 servas Gandharvas para cuidarem de Devahuti, darem aí uma repaginada nela para que ela esteja assim adequada, né, para morar nesse palácio e também ter um filho com Kardama Muni, né? Então a descrição de hoje
Esses 14 versos que a gente vai ler hoje são versos que vão mostrar essa descrição das 1000 servas Gandharvas que são manifestadas por Kardama Muni através do poder yógico dele para cuidarem de Devahuti, tá? Mas antes da gente ler esses versos, outro ponto também interessante é como esse serviço amoroso, esse serviço humilde e abnegado e motivado, né, ele tem resultados gloriosos. Então a gente vê que Devahuti, né, ninguém imagina que uma mulher que era uma princesa com toda a opulência vai aceitar se casar com, podemos chamar assim para ficar mais claro, um mendicante, né? E vai servi-lo ali e também entrar naquele estilo de vida. Mas todo esse serviço que ela praticou teve um final glorioso para ela, né? Então todas as histórias, elas mostram que esse serviço abnegado, amoroso, o serviço devocional, né, ele tem um resultado glorioso no final. Não que a gente deva fazer isso com essa motivação, né? O serviço deve ser imotivado, não pensando nesse resultado. Mas, de fato, Krishna mesmo diz na Bhagavad Gita que ele não vai deixar o seu devoto, assim, passar por nenhuma dificuldade, né? Ele vai proteger o seu devoto. Então, mesmo que o devoto ele não faça esse serviço de maneira interesseira, certamente o resultado final, né, dessa prática amorosa, humilde, abnegada e motivada, ela é gloriosa, né? Ela é sempre gloriosa. A gente vê agora o caso de Devahuti, mas também a gente pode pensar nos Pandavas, né? Imagina, os Pandavas aceitaram humildemente aquele exílio do Mahabharata, né? Fruto de um jogo falso, né? Perdi agora a palavra que se usa quando você engana alguém, mas enfim. Então eles, mesmo sabendo que aquilo era injusto, que não era correto e etc., eles aceitam humildemente aquele exílio. E depois de 13 anos, eles voltam, né, e lutam, estão fortes para ganhar a batalha de Kurukshetra. Essa força não é de ter praticado exercícios físicos, mas essa força vem da pureza, da humildade, né? A pureza e a humildade que eles praticaram, não só durante o exílio de 13 anos, mas durante toda a vida deles, né, totalmente rendidos à Suprema Personalidade de Deus, isso trouxe uma pureza para eles, que essa pureza trouxe força mesmo para ganhar a batalha, né, interna e externa. Então, Devahuti também, né, aqui ela mostra essa humildade, isso dá muita pureza, muita força, né, para que a pessoa possa alcançar outros níveis, né. Então é interessante como a pureza é a força, né, Prabhupada dizia. E essa pureza, ela vem dessa humildade, né, desse serviço abnegado. A pessoa que escolhe o caminho do orgulho, da arrogância, do muito eu, né, do querer satisfazer a si mesmo, ela é o contrário, né, do desfrute, ela perde pureza e, portanto, ela perde força para continuar, né? Então é sempre muito certeiro, muito bem-vindo o caminho da humildade e da abnegação, ok? Bom, só antes de ler também esses versos, são muito místicos, né? São, como o Prabhupada Vyama disse, são fora do comum, assim, da nossa realidade. Então também vou contextualizar rapidinho só esses 14 versos antes da gente ler, que são muito místicos, né? Devahuti, quando ela olha aquele palácio opulento, ela fica assim, caramba, né? Acho que eu não estou apropriada para isso. E Kardama Muni, ele percebe assim o olhar dela de um pouco de insatisfação, né? De timidez ali. E ele rapidamente fala para ela, olha, Devahuti, vai ali no rio
esqueci o nome do rio, e tome um banho e volte. Mas quando ela vai tomar um banho no rio, quem ela encontra dentro d'água? 1000 servas, que agora eu não sei se são 100, não sei se eu estou confundindo, mas acho que vamos ler aqui, mas acho que são 1000 servas Gandharvas que de mãos postas falam em que posso servi-la. E essas Gandharvas dão medicações ayurvédicas para ela, né? Claro, tudo muito, são seres celestiais essas Gandharvas, né? Então ali é tudo muito místico mesmo. Elas dão medicações ayurvédicas para Devahuti, que ela rapidamente volta à sua constituição corporal normal, né? Ela estava muito magra, muito enfraquecida, então elas dão essas medicações e penteiam o cabelo, e dão roupas novas, enfeitam e etc. E quando Devahuti lá, né, debaixo d'água, pensa em Kardama Muni, em como ela poderia, né, se apresentar a ele daquele jeito, rapidamente ela já aparece diante de Kardama Muni com as 1000 servas Gandharvas, né? Então aí ela fica impressionada mesmo. Ela sabia que ele tinha poder místico, mas não sabia que era tanto, né? É dito que Devahuti fica assim impressionada com o tamanho do poder místico de Kardama Muni ali para manifestar tudo aquilo, ok? Então vamos para a leitura finalmente. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então estamos lendo Śrīmad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 23, intitulado A Lamentação de Devahuti, versos 24 a 37. Eu vou pular palavra por palavra para não ficar muito longo, tá? Mas o resto eu vou ler. Verso 24. Satabhatu samadaya vachakuvalayekshana sarajam bibrati vaso venibutans chamurdajam. A Devahuti de olhos de lótus aceitou a ordem de seu esposo. Por causa de sua roupa suja e dos cachos de cabelo desgrenhado em sua cabeça, ela não parecia muito atraente. Prabhupada comenta: parece que Devahuti ficara sem pentear o cabelo por muitos anos, de modo que estava com o cabelo muito emaranhado. Em outras palavras, ela negligenciou seu conforto e suas vestes do corpo para ocupar-se a serviço de seu esposo. Verso 25. Anganchamalapamkena sanchanam shabalastanam avivesha saraswatya sarashiva jalashayam. Seu corpo recobria-se de uma espessa camada de sujeira e seus seios estavam descoloridos. Entretanto, ela mergulhou no lago que continha as águas sagradas do Saraswati. Verso 26. Santansara Sivesmasta Shatanida Shakanyaka Sarva Kishoravaiaso Dadarshoppalagandaya. Numa casa dentro do lago, ela viu 1000 mocinhas, todas na flor da juventude, fragrantes como lótus. Verso 27. Tandristvasa Hasotaya Prochupranjalayastriya Vayam Karma Karistubhyam Shadinakaravakim. Ao vê-la, as donzelas se levantaram de uma só vez e disseram de mãos postas: nós somos tuas criadas, dize-nos o que podemos fazer por ti. Prabhupada comenta: enquanto Devahuti pensava sobre o que fazer naquele grande palácio com suas roupas sujas, de repente, pelos poderes iógicos de Kardama Muni, apareceram 1000 criadas prontas a servi-la. Elas apareceram perante Devahuti dentro da água e apresentaram-se como suas criadas, simplesmente esperando suas ordens. Verso 28.
Snanenatam mahahena snapaitva mana shwinim dukule nirmale nutne dadur asyai chamanada. As moças, sendo muito respeitosas com Devahuti, conduziram-na e, após banhá-la com óleos e cremes valiosos, deram-lhe novas roupas, finas e imaculadas, para cobrir seu corpo. Verso 29. Bhushanani parardhyani variansi dilmanti cha. Eita, peraí. Variansi dilmanti cha anansarva gunepetam pananchaivam britasavam. Em seguida, decoraram-na com joias magníficas e valiosas, que brilhavam esplendidamente. Depois, ofereceram-lhe alimento que continha todas as boas qualidades, e uma doce e inebriante bebida chamada Asavam. Prabhupada comenta: Asavam é um preparado medicinal do Ayurveda, não é uma bebida alcoólica. É feito especialmente de ervas e destina-se a melhorar o metabolismo para proporcionar condições saudáveis ao corpo. Verso 30. Atadarche swam atmanam shragwinam virajam varam virajam krita swastyayanam kanyabir bahumanitam. Então ela contemplou seu próprio reflexo num espelho. Seu corpo livrara-se completamente de toda a sujeira, e uma guirlanda a adornava. Vestida com mantos bem limpos e enfeitada com auspiciosas marcas de tilaka, as criadas a serviam com muito respeito. Verso 31. Snatankrita shirasnanam sarvabaranabhushitam nishkagrivam valainam kujakanchananupuram. Todo o seu corpo, incluindo a cabeça, foi inteiramente banhado e estava inteiramente enfeitada com adornos. Usava um colar especial com um medalhão e trazia pulseiras nos braços e sininhos tilintantes de ouro nos tornozelos. Prabhupada comenta: neste verso aparece a expressão Krita Shira Snanam. Segundo as orientações do Smriti Shastra sobre os deveres cotidianos, as senhoras têm permissão de banhar-se diariamente até o pescoço. O cabelo da cabeça não tem necessariamente de ser lavado todos os dias, porque a massa de cabelo úmido pode causar um resfriado. Para as senhoras, portanto, a prescrição comum é tomar banho até o pescoço, e apenas em certas ocasiões elas tomam banho completo. Nesta ocasião, Devahuti tomou banho completo e lavou o cabelo muito bem. O banho comum chama-se Mala Snana, e o banho completo, que inclui a cabeça, chama-se Shira Snana. Nessa ocasião, a mulher precisa de óleo suficiente para ungir sua cabeça. Essa é a recomendação dos comentadores do Smriti Shastra. Interessante, né? Verso 32. Shronyo adyastaya kancha kanchanya bahuratnaya harena cha mahahena ruchakena chabushitam. Em volta dos quadris ela usava um cinturão de ouro incrustado com inúmeras joias, e foi ainda enfeitada com um precioso colar de pérolas e substâncias auspiciosas. Prabhupada comenta: substâncias auspiciosas incluem açafrão, cúrcuma e polpa de sândalo. Para antes do banho, há outras substâncias auspiciosas, tais como turmeric misturado com óleo de semente de mostarda, que são untadas em todo o corpo. Todas as espécies de substâncias auspiciosas foram usadas para banhar Devahuti dos pés à cabeça. Verso 33. Sudata subruva shlakshna snida panjena chakshusha padma koshas pritani lai alakais chalasam mukam. Seu semblante brilhava com belos dentes e encantadoras sobrancelhas. Seus olhos, realçados por cantos
encantadoramente umedecidos, derrotavam a beleza dos botões de lótus. Seu rosto estava cercado por cachos de cabelo negro. Prabhupada comenta: segundo a cultura védica, dentes brancos são muito apreciados. Os dentes brancos de Devahuti aumentavam a beleza de seu rosto e faziam-no parecer uma flor de lótus. Quando um rosto parece muito atrativo, os olhos são geralmente comparados à pétala de lótus e o rosto à flor de lótus. Verso 34. Yadasasmara Rishabam Rishinanda Itampatim Tatra Chaste Sahastribir Yatraste Prajapati. Tão logo pensou em seu grande esposo, o melhor dos sábios, Kardama Muni, que lhe era muito querido. Ela, junto com todas as criadas, apareceu imediatamente onde ele estava. Significado: este verso dá a entender que, a princípio, Devahuti achou-se muito suja e muito mal vestida. Quando seu esposo mandou-a entrar no lago, ela encontrou as criadas que cuidaram dela. Tudo foi feito dentro d'água, e tão logo pensou em seu amado esposo, Kardama, ela foi levada à presença dele sem demora. Esses são alguns dos poderes obtidos pelos yogis perfeitos. Eles podem executar imediatamente qualquer coisa que desejem. Verso 35. Bhartu puras tadatmanam strisahasra vritam tada nishamyata yogagatim sanchayam pratyapadyata. Ela espantou-se ao ver-se cercada por 1000 criadas na presença de seu esposo e ao testemunhar seu poder iógico. Prabhupada comenta: Devahuti viu tudo acontecer miraculosamente, mas ao ser levada à presença de seu esposo, ela pôde entender que tudo aquilo se devia ao seu grande poder místico e iógico. Ela compreendeu que nada era impossível para um yogi como Kardama Muni. E por último, os versos 36 e 37. Satankrita malasnanam vibrajantim apurvat atmanobibratim rupam samvitaru chirastanim vidyadari sahajrena sevyamanam suvassasam jatabhavo vimanam tad arohayad amitraham. O sábio pôde ver que Devahuti tomara um banho completo e brilhava como se já não fosse sua antiga esposa. Ela recuperara sua beleza original como a filha de um príncipe. Vestida com excelentes mantos e com seus seios atraentes devidamente cingidos, ela era assistida por 1000 garotas Gandharvas. Ó destruidor do inimigo! A paixão de Kardama por ela aumentou e ele a conduziu à mansão aérea. Significado de Prabhupada. Antes de seu casamento, quando Devahuti foi levada por seus pais à presença do sábio Kardama, ela era uma princesa de beleza perfeita, e por isso, nesta passagem, Kardama Muni lembra-se da antiga beleza dela. Contudo, após seu casamento, quando esteve ocupada a serviço de Kardama Muni, ela negligenciou o cuidado de seu corpo como uma princesa, uma vez que não havia recursos para tal cuidado. Seu esposo vivia numa cabana e, como ela estava sempre ocupada em servi-lo, sua beleza real desapareceu e ela ficou semelhante a uma criada comum. Agora, após ter sido banhado pelas garotas Gandharvas por ordem do poder iógico de Kardama Muni, ela recuperou sua beleza e Kardama Muni sentiu-se atraído pela beleza de antes do casamento. A verdadeira beleza de uma jovem mulher está em seus seios. Quando Kardama Muni viu os seios de sua esposa tão belamente decorados, aumentando em muito a sua beleza, ele se sentiu atraído, muito embora fosse um grande sábio. Shripada Shankaracharya, portanto, adverte os transcendentalistas de que quem busca a compreensão transcendental não deve se deixar atrair pelos seios rijos de uma mulher, pois eles não passam de uma combinação de gordura e sangue dentro do corpo.
Om Gyanati Mirandasya Gyanajana Shalakaya Chakshuru Militan Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Chandra Mukaswami Namne. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namne. Vanchakalpa Tarubhyacha Kripa Sindhu Bhevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Bom, eu vou repetir só a tradução da sequência, porque a gente parando para o sânscrito e para o comentário, a gente não pega bem a sequência, né? Então vamos reler rapidinho. E aí eu vou fazer só mais uns comentários. Devahuti de olhos de lótus aceitou a ordem de seu esposo. Por causa de sua roupa suja e dos cachos de cabelo desgrenhado em sua cabeça, ela não parecia muito atraente. Seu corpo recobria-se de uma espessa camada de sujeira e seus seios estavam descoloridos. Entretanto, ela mergulhou no lago que continha as águas sagradas do Saraswati. Numa casa dentro do lago, ela viu 1000 mocinhas, todas na flor da juventude, fragrantes como lótus. Ao vê-la, as donzelas se levantaram de uma só vez e disseram-lhe de mãos postas: Nós somos tuas criadas. Dize-nos o que podemos fazer por ti. As moças, sendo muito respeitosas com Devahuti, conduziram-na e, após banhá-la com óleos e cremes valiosos, deram-lhe novas roupas, finas e imaculadas, para cobrir seu corpo. Em seguida, decoraram-na com joias magníficas e valiosas, que brilhavam esplendidamente. Depois, ofereceram-lhe alimento que continha todas as boas qualidades e uma doce e inebriante bebida chamada assavam. Então ela contemplou seu próprio reflexo no espelho. Seu corpo livrara-se completamente de toda a sujeira e uma guirlanda adornava. Vestida com mantos bem limpos e enfeitada com auspiciosas marcas de tílaca, as criadas a serviam com muito respeito. Todo o seu corpo, incluindo a cabeça, foi inteiramente banhado e estava inteiramente enfeitada com adornos. Usava um colar especial com um medalhão e trazia pulseiras nos braços e sininhos tilintantes de ouro nos tornozelos. Em volta dos quadris, ela usava um cinturão de ouro incrustado com inúmeras joias e foi ainda enfeitada com um precioso colar de pérolas e substâncias auspiciosas. Seu semblante brilhava com belos dentes e encantadoras sobrancelhas. Seus olhos, realçados por cantos encantadoramente umedecidos, derrotavam a beleza dos botões de lótus. Seu rosto estava cercado por cachos de cabelo negro. Tão logo pensou em seu grande esposo, o melhor dos sábios, Kardama Muni, que lhe era muito querido. Ela, junto com todas as criadas, apareceu imediatamente onde ele estava. Ela espantou-se ao ver-se cercada por 1000 criadas na presença de seu esposo e ao testemunhar seu poder iógico. O sábio pôde ver que Devahuti tomara um banho completo e brilhava como se já não fosse sua antiga esposa. Ela recuperara sua beleza original como a filha de um príncipe. Vestida com excelentes mantos e com seus seios atraentes, devidamente cingidos, ela assistida por 1000 garotas gandavas, ela era assistida. Ó destruidor do inimigo, a paixão de Kardama por ela aumentou, e ele a conduziu à mansão aérea. Uau, que descrição bonita, né? Assim como Devahuti, ela é adornada. E aí é importante que a gente, assim, um ponto que eu queria trazer no final dessa leitura, é importante que a gente veja Krishna por trás de cada detalhe dessa história, para a gente não se confundir, né? De interpretar essa história pela percepção espiritual e não pela percepção material, né? Então, por exemplo, todo esse poder místico manifestado por Kardama Muni, ele era um poder concedido por Krishna devido à prática de Kardama Muni, né? De Bhakti Yoga, inclusive. Kardama Muni
ele enaltece a suprema personalidade de Deus, né, em alguns momentos, em capítulos anteriores a esse. Então a gente percebe que ele também é consciente de Krishna, né, e ele está buscando ali satisfazer a suprema personalidade de Deus. Então, todo esse poder místico, né, a gente não pode ter um olhar assim, cinematográfico, material e etc., mas entender que todo esse poder místico que ele manifesta, que inclusive, como eu disse lá no início, ele está oferecendo todo a Devahuti, né, ele é uma manifestação, ele é uma concessão, ele é concedido por Krishna, né? E toda essa opulência material, esse palácio que ele manifesta voador, toda essa beleza e opulência de Devahuti para, né, desfrutar, entre aspas, com ele nesse palácio, toda essa história, toda essa opulência, na verdade, é uma preparação para a chegada de Kapila Deva, né? Os versos posteriores, não sei quem vai dar aula amanhã ou depois, mas os versos posteriores, o próprio Bhagavata vai explicar que Kardama Muni era uma pessoa muito autorregulada, né? Tinha total controle dos seus sentidos. Então, mesmo assim, se sentindo atraída por Devahuti, quando eles entram num palácio, não acontece nada, né? Como não tinha acontecido até agora. Então, é importante a gente ter esse olhar de que toda essa opulência também foi colocada aqui como um serviço, né? Porque é a preparação para a chegada de Kapila Deva, que é a própria suprema personalidade de Deus, que vai nascer como filho de Devahuti e Kardama Muni, né? E vai trazer instruções não só para Devahuti, né? Mas as instruções que ele dá a Devahuti vão beneficiar todo mundo, né? Trazendo instruções sobre o Sankhya Yoga. Então, o que eu queria trazer é isso, toda essa opulência, ela é aqui, na verdade, um serviço, né? Um serviço à suprema personalidade de Deus mesmo, para que ele venha em forma de Kapila Deva nessa família, né? E uma coisa também interessante sobre essa descrição agora é uma analogia aqui, né? Mas como é interessante como Devahuti, ela era linda e rica, e aí ela se torna ali, né, devido àquelas circunstâncias que ela escolheu, assim, bem magrinha, feinha, pobre, etc. E como que ela volta a ser assim, né? Aqui tem a descrição de Kardama, ele se lembra de como ela chegou, né? Ele relembra a beleza que ela tinha quando ela chegou. Quer dizer, ela volta, naturalmente, ela volta a ser bonita e opulenta como ela era quando ela chegou como princesa, né? Então isso pode nos lembrar também como a gente, enquanto alma espiritual, não sei se eu estou indo muito distante nessa analogia, mas a gente como alma espiritual, né? A gente é dito que a alma espiritual ela é pura, né? E ela é plena de conhecimento, bem-aventurança e eternidade. E como ela vai se contaminando, né? Ao entrar em contato com o modo da paixão do mundo material, como ela vai se contaminando, a gente usa muito a analogia da sujeira, né? Vai se sujando, como Devahuti ali estava toda empoeirada, desgrenhada, mas que a alma, quando ela começa a entrar em contato, né, com o conhecimento e com a prática da purificação da sua existência, ela rapidamente volta a ser, né, o que era. Então isso é natural, né? E Krishna manda mesmo essas 1000 Gandharvas aí que Devahuti recebeu para cuidar dela e fazer com que ela voltasse a ser quem ela era. Krishna também, quando a gente aceita esse processo e aceita como verdade tudo que ele diz, ele também manda aí as 1000 Gandharvas que vão aparecer de várias formas para a gente se purificar e voltar a ser quem a gente era, né? Outra coisa que também me lembra, não sei se é também uma analogia muito, muito distante, né? Mas toda a forma como as mulheres na Índia são assim, né? Principalmente para casar, se decoram muito.
e as Gandharvas, quando vão cuidar de Devahuti, elas decoram cabelo, rosto, tornozelo, braceletes, tilaka, sândalo, óleo. E tudo isso é para, como eu falei, a gente tem que ter um olhar espiritual para essa história e não um olhar material ou contaminado. Então, tudo isso é para que ela possa receber Kapiladeva, né? Se juntar a seu esposo Kardama Muni para receber Kapiladeva. Então, é interessante, né? Porque eu fico pensando que, às vezes, eu tenho uma preguiça de ir para o Mangala só pela quantidade de coisas que tem que fazer. 4:30 da manhã. Por quê? Eu cresci, né? Eu cresci acordando e simplesmente teve uma época da minha vida que eu nem tomava banho ao acordar, né? Imagina, isso é impensável, né? Depois que virei devota, mas já fiz isso, né? E muitas pessoas têm essa prática mesmo de não tomar banho quando acorda, só escova o dente, vai comer, etc. Então eu cresci assim, só bota uma bermuda, bota uma calça, ou bota um vestido, assim, muito rápido, né? E já vai comer e sai para trabalhar. Ou no máximo toma um banho, mas... E a prática dos devotos, para que ele esteja diante da deidade, para que a deidade possa vê-lo e ele possa ver a deidade, a gente acorda cedo e aí toma banho. E aí depois do banho escova o dente, ou antes, enfim. E aí depois passa tilaka. Depois da tilaka, né, as mulheres fazem uma trança. Aí coloca a nágua, cholha, aí faz as pregas do sari, e bota o manto na cabeça, ou bota só no ombro. Quer dizer, é muita coisa, né? Pra gente assim se enfeitar como Devahuti ali, para ver Krishna, e mesmo os homens, né? Os homens também tem que botar o cordão bramínico, tem que raspar a cabeça, tem que fazer a prega do dote, bota curta, e bota um manto também quando tá frio, e a tilaka, né? Então a gente realmente tem essa prática de se enfeitar. Claro, não é um enfeite como Devahuti aqui, ou como as pessoas em geral se enfeitam para ir a uma festa, mas a gente tem os nossos adornos para ver Krishna e para praticar o serviço a ele, né? Se você vai cozinhar para Krishna, você tem que passar tilaka, tem que lavar os cabelos, tem que colocar uma roupa que é um pouco mais complexa de colocar do que só uma bermuda e uma camiseta, né? Então, como a gente também se prepara para servir Krishna, né? Assim como Devahuti aqui foi adornada e se preparou também para estar com seu esposo para receber Kapiladeva, né? Então é muito interessante. É isso, gente. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário, a hora é essa, fiquem à vontade. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos e pelo convite do Prabhu Paravyoma para fazer essa leitura do Bhagavatam. Eu não consigo ver quem está aqui, igual o Instagram, só consigo ver quem comentou, né? Mas, independente de não conseguir ver, agradeço a presença de todos. Estou vendo aqui que tem 9 pessoas presentes, então muito obrigada pela presença de vocês, tá? Bom, acho que não tivemos nenhuma pergunta, né? É uma sequência de versos bem descritiva, mas nem por isso deixa de ser interessante, né? Deixa de ser auspiciosa. E nem por isso deixa de nos fazer refletir, né? Espiritualmente, mesmo filosoficamente. Ok? Então, bom dia a todos, um bom dia em consciência de Krishna. Todas as glórias a Srila Prabhupada, Grantaraja, Srimad Bhagavata Ki Jai. Haribol.